Eu queria esse remédio aqui, fazendo um favor. CPF, por favor. O CPF é pra quê? A gente vê se tem convênio e ele gera desconto nos produtos, porque é conveniado com essa farmácia. Ah, tá bom. Se você não quiser, a gente pode ver sem, ou se você quiser, pode fornecer o CPF. Eu tô dando uma pesquisada, hein? Sem problema. Obrigada, viu? Imagina. Se eu te perguntar, para você que está aí nos ouvindo, quem é a pessoa que mais sabe os seus segredos, talvez você responda sua mãe, seu companheiro, sua companheira, seu melhor amigo, seu pet. Mas só vai responder isso quem não leu uma série de reportagens que a Amanda Rossi publicou recentemente. Mas foi por causa dessa obsessão pelos números que a Amanda descobriu que os dados mais íntimos dela não estavam de posse das pessoas de confiança da Amanda, mas sim das farmácias das quais ela foi cliente nos últimos 15 anos. Não é só isso, esses segredos, esses dados que deveriam ser sigilosos dela e de outras 48 milhões de pessoas são usados e vendidos pelas farmácias para que sejam transformados em anúncio. Usados e vendidos pelas farmácias para que sejam transformados em anúncio. Amanda, toda essa história das farmácias começa com a Amanda consumidora, cliente, cidadã e não com a Amanda jornalista. Conta pra gente como é que essa história começa, onde ela começa. Essa reportagem ela nasceu de uma indignação pessoal mesmo, e isso começou 6 anos antes, em 2017. Porque até 2017 a minha relação com a farmácia ela era eventual. Eu ia comprar um remédio quando eu estava doente, produto de higiene pessoal, ouvia a pergunta do CPF, ficava brava. Que pergunta do CPF? Qual é o seu CPF? Todo mundo ouviu, a gente vai na farmácia, é quase impossível comprar qualquer remédio sem ouvir essa pergunta. E me incomodava porque eu sempre fui muito preocupada com privacidade, até porque eu gosto de dados, então eu entendo um pouco como que funciona o ciclo dos dados. Me incomodava, mas deixava passar. Mas em 2017 eu vivi um dos momentos mais difíceis da minha vida. E precisei procurar ajuda médica e recebi o diagnóstico de que eu estava com depressão. Eu estava muito fragilizada. Foi um momento bem difícil na minha vida. E eu me lembro muito bem do dia que eu saí da minha primeira consulta com o psiquiatra e fui subindo uma ladeira ali no bairro da Pompeia. E no caminho para minha casa, depois de subir a ladeira, cheguei numa rua comercial, tinha lá uma Drogazil. Entrei para comprar o meu primeiro antidepressivo. E aí veio de novo a pergunta, qual o seu CPF? Essa pergunta caiu de um outro jeito para mim nessa situação, porque eu estava muito fragilizada, eu estava tentando lidar ainda com essa informação. Eu não tinha contado para ninguém, não tinha contado para o meu namorado da época, não tinha avisado meus chefes, porque eu ia precisar me afastar do trabalho por um tempo. E, de repente, isso que era tão íntimo, num momento tão doloroso da minha vida, estava num banco de dados. Quer dizer, as pessoas que eu mais amava não sabiam que eu estava com depressão, mas o banco de dados sabia. E sei lá quem é que ia ter acesso a essa informação, por quanto tempo ela ia ficar armazenada, como que ela ia ser usada. Bastava ali você colocar meu nome ou colocar meu documento, meu CPF, e Amanda está com depressão era uma informação. Então aquilo para mim me doeu muito. E eu não tinha opção, como as pessoas não têm opção, porque é isso ou você paga o dobro ou você paga o triplo no medicamento. Então é toda uma operação para que você não tenha opção. Você tem que entregar a sua informação de saúde para o banco de dados. Isso seguiu me incomodando nos 6 anos seguintes, porque eu fiquei 6 anos sobre tratamento. Então, todo mês eu ia na farmácia, pegar o meu antidepressivo e aí via que se eu desse o CPF, o preço ia cair pela metade, 1/3. E não tem setor econômico que sobreviva sendo uma Black Friday o ano inteiro. Não dá, você não consegue dar esse tipo de desconto o ano inteiro. Então, fazendo esse tratamento contínuo, que eu me dei conta de que isso é assim o tempo inteiro. Então, ficava aquela pergunta martelando, o que está por trás disso? Como é que os dados são usados? E aí chegou a hora de responder essas perguntas. Amanda, por que a farmácia faz tanta questão de ter o nosso CPF? O que está por trás disso e o que está por trás desse suposto desconto maravilhoso que eles nos dão? É isso que a gente descobriu nessa reportagem, que as farmácias, elas montam um banco de dados
com as nossas informações do que a gente compra. E ali tem informações, como você disse no começo, os nossos maiores segredos, o nosso histórico de saúde e o nosso comportamento sexual também, né? Todo mundo vai na farmácia comprar camisinha, comprar pílula do dia seguinte, comprar remédio para disfunção erétil. Então, informações do nosso comportamento sexual e da nossa saúde estão no banco de dados das farmácias. Isso são informações bem preciosas no mundo dos dados. E aí, o que eles fazem com isso? A Raia Drogasil, na Droga Raia, vai na Drogazil, acha que são diferentes, é a mesma coisa. É a maior rede de farmácias do Brasil, tá em todos os estados, centros de distribuição em vários lugares. Ela armazena mais de 15 anos de dados da nossa saúde. Então, no meu caso, basicamente minha vida adulta inteira tá lá, assim, todo o meu histórico de todas as doenças que eu tive é mais do que os meus médicos sabem. Mas afinal de contas, o que eles vão fazer com essa informação sobre a minha úlcera? Eles monetizam os seus dados de saúde para anunciantes. Então a farmácia vai me anunciar para eu vir comprar na farmácia? Não. Qualquer anunciante. Então, vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Então, vamos lembrar, eles têm 15 anos de dados de 50 milhões de pessoas, certo? Aí chega lá um anunciante e diz, olha, eu quero mostrar o meu anúncio para todas as mulheres que entraram na menopausa. Ou então, quero mostrar meu anúncio para todos os adolescentes que estão deprimidos. Ou todos os homens que têm disfunção erétil. Eu quero selecionar aí o meu público a partir dos dados da saúde. Então, eu vou lá na Raia Drogasil e falo para eles, eu quero adolescentes que tomam antidepressivo, mostra o meu anúncio para essas pessoas. A Raia Drogasil vai lá, vai descobrir todo mundo que está nesse perfil, de acordo com o histórico de saúde, e vai começar a mostrar anúncio para essas pessoas. E essas pessoas nem sabem que elas estão vendo esse anúncio porque elas fizeram uma compra na farmácia. Porque vai aparecer no YouTube, vai aparecer no Instagram, vai aparecer no Facebook. Então, você pode ter visto hoje um anúncio vendo um vídeo no YouTube que está relacionado à sua compra na farmácia e você nem sabe. Então, vou te dar um exemplo que a própria Raia Drogasil me deu. Você é a Ford. Você quer vender um SUV. E qual que é um trigger para você? Trigger na própria palavra deles, nesse vocabulário do mundo do marketing. Um trigger para você vender um carro maior. É uma família que cresceu. Como é que você sabe que a família cresceu? Você pergunta para a Raia Drogasil. Isso eles me dizendo. Você pergunta para mim. E aí a farmácia consegue identificar pela cesta de produtos que a pessoa comprou, dando o CPF, se ela teve um filho ou não. E aí começa a exibir o anúncio do SUV da Ford para aquela pessoa. Você que tem aí um filho novo, recém-parido, compre carro XY. E onde é que está a nossa intimidade nisso, né? O nosso direito de não ter nossas informações de saúde, que são as mais sensíveis, sendo circuladas e usadas dessa maneira. Fazendo um paralelo, é mais ou menos o que o Google faz com o nosso histórico de navegação, ou que as redes sociais como o Facebook, Instagram fazem com o nosso histórico de navegação na internet, que eles sabem por onde nós vimos, o que nós buscamos, com quem nós falamos, e eles não entregam essa informação para quem quer anunciar, para o anunciante, mas eles te dão o acesso para anunciar para a pessoa certa. Porque imagino que a Drogazil não entrega o ouro para a Ford dizendo é fulaninho, é belo... Não, né? Não, é exatamente isso, mas tem uma diferença fundamental. Começar pelo exatamente isso, porque o objetivo da Raia Drogasil, porque o que ela fez? Ela não opera sobre a marca Raia Drogasil, ela criou uma empresa que chama RD de Raia Drogasil Ads, de anúncio, RD Ads. Então é a RD Ads que faz isso, é formalizado mesmo. E a RD Ads, ela quer ser uma concorrente do Google e da Meta na briga pela fatia do mercado publicitário. Então, essa é a parte de exatamente isso. Agora, o que é diferente? Dado de saúde. O Google e a Meta não operam com dado de saúde, porque isso fere várias leis de proteção de dados pelo mundo. Mas, no caso, você está falando de um varejista que está usando dado de saúde. O varejista é uma nova fonte de receitas, né? O varejo, ele movimenta muito dinheiro, mas, em geral, os lucros são baixos, né? Então, quando você entra na publicidade digital, as margens são muito maiores, né? A gente acabou de ouvir o CEO da RD Ads, o Vitor Bertoncini, com quem a Amanda conversou quando estava fazendo a apuração dessa reportagem.